A famosa cidade de Londres se encontra no sul da Inglaterra e é a capital do país. Sua fundação remonta à antiguidade, no período no qual os romanos a nomearam Londinium, no século I. Além de ser uma das cidades mais visitadas no mundo, Londres possui diversos assuntos históricos interessantes. Vamos falar sobre alguns deles agora. Um desses assuntos históricos é o rio Tâmisa. O rio Tâmisa tem 346 quilômetros de comprimento e nasce no sul da Inglaterra. O rio banha Oxford e Londres e deságua no mar no norte do país. E foi e ainda é uma importante rota de comércio. Antes do sistema de esgoto ser construído pelo engenheiro Sir Joseph Bazalgette, boa parte dos dejetos eram jogados no rio. Em 1858, o fedor era tão grande que as atividades do parlamento tiveram de ser suspensas para que pudessem resolver o problema. Aliás, vamos dar uma olhada nessa parte da história. No século XVIII, em pleno início da Revolução Industrial, o Porto de Londres já era um dos portos mais movimentados do mundo, atraindo embarcações mercantes e barcos de pesca. Acompanhando o ritmo da industrialização, a West India Docks, um conjunto de docas fechadas, foi inaugurada em 1802, aumentando o desenvolvimento mercantil da Inglaterra. Com a industrialização crescente, despejava-se os resíduos das fábricas e todo o esgoto doméstico de Londres no rio Tâmisa, chegando a 400 mil toneladas de esgoto todos os dias e a 150 milhões de toneladas por ano. Isso resultou em diversos surtos epidêmicos de cólera que chegaram a matar cerca de 70 mil pessoas entre 1831 e 1851. Na década de 1850, o rio foi considerado biologicamente morto. Foi então que uma grande rede de esgoto começou a ser construída. Inaugurada em 1865, esta rede de esgoto conseguiu resolver o mau cheiro, mas não a poluição do rio, já que o esgoto era devolvido a um ponto mais afastado da cidade. Já no início do século XX, em 1910, a dragagem do rio e o tratamento com o cloro ajudou a melhorar a qualidade da água. No entanto, isso ainda não foi o suficiente para que os peixes retornassem ao rio. O rio Tâmisa voltou a ser considerado morto em 1950 e somente em 1960 a empresa estatal de saneamento de Londres, a Thames Water, iniciou o tratamento biológico. Nas décadas seguintes, animais como o salmão começaram a aparecer novamente no rio. Dados do ano de 2012 indicam que o rio Tâmisa abriga cerca de 121 espécies de peixes e 400 espécies de organismos invertebrados. Bom dia! Tá muito frio. Outra curiosidade sobre o rio Tâmisa é que durante o século XIX a sua superfície se congelava. Era uma ótima oportunidade para dançar e patinar sobre suas águas. Atualmente, o congelamento não é mais possível por conta do grande fluxo de água que corre rapidamente, impedindo o congelamento das águas do rio. Andando pelas ruas de Londres, ainda é possível perceber as ruas estreitas e a presença do século XIX em diversos bairros. O dia a dia do mundo industrializado mostra o surgimento da multidão lá no século XIX. Entre esbarrões, brigas, odores de dejetos, os ruídos das máquinas e a indiferença, surge um ambiente de difícil controle no qual a criminalidade crescia cada vez mais. Londres, que no final do século XVIII já contava com mais de 1 milhão de habitantes, foi também cenário de diversas obras literárias, como Oliver Twist, de Charles Dickens, e Sherlock Holmes, de Conan Doyle. Os postes de iluminação apenas conseguiam iluminar um pequeno diâmetro ao seu redor. As ruas escuras escondiam perigos à espreita. As leis ficaram mais rigorosas nas ruas de Londres industrializada do século XIX, como, por exemplo, a limitação do horário de funcionamento de pubs, a restrição do uso de determinadas vestimentas, o aumento da punição por distúrbio, além da criação de uma divisão de investigação da Polícia Metropolitana de Londres em 1829, a famosa Scotland Yard. Londres possui diversos pontos históricos por toda a cidade, os quais atualmente são também pontos turísticos.
Um deles é o Palácio de Westminster, o qual abriga o Parlamento do Reino Unido. Sua famosa torre, o Big Ben, é hoje um dos maiores símbolos da cidade e da Inglaterra. Não muito longe dali está a Abadia de Westminster. Fundada no século X d.C., este é o local onde é realizada a coroação da monarquia britânica. Ainda é possível visitar o Palácio de Buckingham, que é a residência oficial da Rainha Elizabeth, e também o Museu de História Natural de Londres. Passeando por alguns bairros, é possível também perceber a presença dos bombardeios realizados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, ou até mesmo observar as raízes punks nas feiras dos bairros de Camden Town e os grafites em Ellis Yard, incluindo as obras do anônimo Banksy.